Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. As minhas primeiras palavras foram de saudade e de gratidão. Agora, gosto de dar uma palavra de esperança e de confiança, servo como estou, e que os brasileiros constituem um pouco. O Brasil é uma nação consciente, com um futuro de todos eles digno e que todos seremos prósperos. São estes os sinceros votos de quem quer retomar o seu lugar junto à família, no seu mais antigo membro e no seio da pátria, o seu modesto posto de simples cidadão. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Acabam de reabrir extraordinariamente as suas atividades. No ano de 1949, os dois ramos do Poder Legislativo, reunidos, tiveram a responsabilidade de elaborar a Constituição de 1946 e de estruturaram depois as primeiras leis parlamentares. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Neste momento em que a voz dos candidatos vai ceder lugar à decisão alta e soberana do povo, quero sinceramente ter o único gesto, que para mim é o mais sagrado que um homem de consciência possa ter. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender o regime democrático que é a vitória dos direitos do povo. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos, com o seu suor, trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta Constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da nossa pátria imortal. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento porque mais tarde, nesse documento, presidente. não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara e estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. E o meu propósito até a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro,
pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1960. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. Desde meados de 1973, já se prenunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. Acentuava-se dia a dia a disrupção do sistema monetário internacional, sem que se lhe vislumbrasse solução adequada e eficaz, alcançando-se unanimidade apenas numa perplexidade geral quase de todo paralisante. Os preços de matérias-primas e outros insumos essenciais, e, sobretudo, os do petróleo e seus inúmeros derivados, começaram a disparar, jogando para o alto as curvas de custo dos produtos intermediários e finais. Eu estava na Granja do Torto no sábado de manhã, quando recebi um telefonema do eleitor de aqui, comunicando: houve um fato assim gravíssimo, tem um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele e disse: até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos bobagem. Agora eles cometeram. Eu creio que os comunistas tinham posto a bomba no carro. Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. Eu digo: barbaridade. Aqui estamos para trazer a essa massa imensa a solidariedade do povo de Minas Gerais. Minas está aqui. Minas com coração uníssono e vibrante, com o coração do povo do Rio e do povo fluminense. Minas aqui está para dizer a todo o Brasil, com toda a força dos seus pulmões, com toda a sua energia, com todo o seu patriotismo, um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil. Isso é incompreensível dentro do sistema democrático. Isso é absolutamente abominável que um Estado patrocine tal tipo de campanha política, brutal, venal, criminosa, contra alguém que já foi fiscalizado, investigado como ninguém neste país. É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. 3 vezes dizendo que é mentira. É outra fantasia. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. O que eu posso exigir agora é um certo respeito, pelo menos ao meu padecimento e ao meu sofrimento. Em julho de 94, nós sabíamos, e ele também sabia, porque até a desincompatibilização ele era o ministro da Fazenda. O Plano Real tinha que ter, já em 95, teria que ter a reforma fiscal e a reforma tributária. Seriam mais 2 pilares para o Plano Real. No entanto, ao contrário do que ele nos dizia, ele começou logo a apresentar o processo da reeleição. Ao invés de cuidar da reforma tributária e fiscal, que ele sabia que eram bases fundamentais para o Plano Real, ele cuidou mais da reeleição. E aí, a minha grande crítica ao presidente Fernando é porque, no meu entendimento, ele quebrou toda a estrutura jurídica do país e quebrou a nossa cultura. Nenhuma Constituição brasileira, e nem no tempo dos militares, se previa que os presidentes se candidatassem à reeleição. E o exemplo mais democrático, e que teria conseguido facilmente a sua reeleição se quisesse, foi quando o presidente Kubitschek deixou a presidência da República. Não, isso não é verdadeiro. O que acontece é o seguinte, no último ano do meu mandato, à medida que havia a possibilidade do Lula se eleger presidente, os mercados ficavam nervosos. Então, até a possibilidade da vitória dele. Da vitória do Lula. Até abril as coisas iam bem. Depois, em junho, já estavam bastante complicadas. Em agosto era visível que a situação era muito difícil. E em função do que eu chamo de efeito Lula. Ele criou o problema. Ele criou esse problema. Quer dizer, a ameaça que atribuíam a ele, queria mudar tudo, não sei o que e tal. Você sabe, o capital é medroso. Aí começaram a ir embora, não querer rolar dívida. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui, a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. Queria cumprimentar também o meu querido companheiro de governo, o vice-presidente Michel Temer, um homem com grande capacidade de dialogar, de fazer consenso, sobretudo um homem leal, um grande brasileiro. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação
de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.